Muito bem, pessoal. Bem-vindo aí ao canal do Felix Tech, meu canal. Vamos continuar aqui agora o nosso último vídeo para finalizar essa criação de escala de serviço. E a gente ficou travado aí no último vídeo, porque a gente gostaria de escalar em um mesmo dia 2 vezes o mesmo funcionário. Antes de começar aqui a resolver esse problema, eu vou criar mais um problema. Mas vamos escrever aqui o nome dos turnos. Para a gente começar a ter uma noção de probleminhas visuais que podem acontecer. Se eu for tentar arrumar minha tabela inteira para mostrar esse manhã e noite, daria um problema, né? Ah, eu posso cortar aqui. Tudo bem, mas a gente não vai usar mais isso aqui. Nós não iremos precisar. Ele já vai sumir aqui e não vai aparecer aqui. Então a tabela, para quem for olhar essa tabela, vai ver ali manhã, tarde e noite e vai entender assim porque está por extenso. Mas na nossa tabelinha aqui da horizontal, vai ter que mostrar as letrinhas cortadas para caber certinho na tela. Então, como que a gente vai fazer agora para poder fazer essa pesquisa sem usar o VLOOKUP? Pois bem, né? Então a gente vai pegar, antes de mais nada eu vou deixar aqui para referência algumas escalações. C1, C3 e o C1. Então aqui nos 3 primeiros dias, nós temos algum pessoal escalado. No terceiro dia, o Pedro tem que estar de manhã e à noite. Certo? Eu vou até pintar esse quadradinho para a gente não esquecer disso. Agora eu vou trazer aqui a nossa consulta para trazer os dados sem usar o VLOOKUP. Vamos usar o filter. Então, como a gente fazer esse filtro? Eu quero pesquisar aqui. Filter vai servir com linha? Vamos dar uma olhada. Retorna uma versão filtrada no intervalo de origem, apresentando somente as linhas ou colunas que satisfazem a condição especificada. Então vamos ver, dá para a gente usar aqui. Vamos lá, eu quero pegar então se amanhã, tarde ou noite e pro dia 1, quem for vai ficar aqui, né? Basicamente é isso, né? Pegou amanhã. Mas espera aí. Pode ser a tabela inteira? Então vamos pegar até então o B31, certo? Não, então já começou a ter um problema aqui. Eu quero achar se é manhã, tarde ou noite e quero pesquisar por linha. Então a gente começa a entrar naquele problema igual o do HLOOKUP. A gente quer fazer uma pesquisa em tabelas que estão de proporções diferentes. Isso dificulta o entendimento. Vou mostrar como fica muito mais simples a gente usar a tabela transposta.
Como a gente faria? Igual no anterior. Nos exemplos que eu dei, a gente vai filtrar então. Eu quero saber se é amanhã, tarde ou noite. E vai fazer a pesquisa nessa coluna do dia 1. A nossa chave vai ser quem? O A1. Muito bem, então, da mesma maneira que funcionou com o VLOOKUP, a gente fez com o filter. Já começou a diferença que a gente conseguiu pegar uma referência atrás da nossa chave de busca aqui. Mas então, o que eu posso fazer para poder só arrastar para as outras colunas? Então, vamos ter aqueles cuidados de sempre. Eu quero que a coluna fique travada, mas que a linha ande. A minha chave de turnos é fixa, então ela tem que ficar travada completamente. Mas a minha coluna para consulta, a linha pode mover? Não pode mover. Então a linha tem que ser fixa. Então eu vou travar a linha, vai ser do 13 ao 15, mas as colunas elas vão poder andar. Vão poder andar porque vão ter que acompanhar as próximas colunas. Ainda tem aquele erro, né? Se não tiver pesquisa, a gente deixa em branco. Então agora arrastar até o final. E aqui a gente pode ver. A nossa tabela já está funcionando igual do VLOOKUP, com menos trabalho. Ela só está aparecendo aqui um erro, porque ele gostaria de listar no Pedro manhã e noite, mas não tem espaço. Se a gente apagar essa célula de baixo, ele vai conseguir colocar, porque ele filtrou os dois turnos para ele. Só que isso aqui estaria errado, né? Porque Marta não está à noite, é o Pedro. Só que como ele está fazendo um filtro que vem dois resultados, ele joga para a linha seguinte. Então ele vai fazer o tratamento dessa informação com o text join, o array formula e o left. Então, vamos repetir essas informações para a nossa tabela ficar mais preenchida. Vou escalar aqui no final o A1 3 vezes para a gente ver que funciona com os três juntos. Bom, o primeiro problema que eu gostaria de resolver é o seguinte. Eu não quero que apareça a palavra inteira. Está cortando muito aqui, está ilegível essa tabela. Então eu vou colocar o seguinte. Eu preciso que quando filtrar esses dados, ele não me mostre a palavra inteira. Como que a gente fez isso na aula anterior? A gente usou o array formula. Então a gente abre aqui um parênteses. Ele vai pegar todo o filter. Porque depois ali é o resto da fórmula do if error. Como o array formula está dentro do if error, então é só nesse pedaço aqui na primeira parte do if error que a gente vai deixar ele. Ele vai tratar o filter. Mas como ele vai tratar o filter? A gente vai colocar o left. Então o left vai tratar todas as informações do filter graças ao array formula. Então dentro do... A gente está aqui no left, ó. Dá para ver, eu entrei no filter, left. Então, left vou separar, vou agora para o número de caracteres. Eu quero apenas a primeira letra. Então, se eu só quero a primeira letra, eu posso colocar o número 1 ou deixar sem nada. O efeito vai ser o mesmo.
Mas para a forma didática eu vou deixar 1. Vem só a primeira letra. Então aqui a gente está usando array formula, left, no filter, e ele está me retornando aqui em branco. Por que ele está retornando em branco? Será que eu digitei alguma coisa errada? Vamos pensar. Se for um erro, vocês concordam comigo que se eu tirar o error daqui, ele vai me mostrar por que está errado? Então, eu acredito que a array formula, tiro o error e possivelmente eu coloquei errado em algum lugar o left. Mas ó, aqui ele funcionou. Então vamos voltar ao if error. A partir daqui eu coloco if error com 3 R's não funciona. E enter. Bom, então deu para ver que eu digitei errado em algum momento a posição aqui do ponto e vírgula. Vamos dar uma olhada onde foi? Bom, já identifiquei. Ó. Esse parênteses, na verdade, ó, ele está sobrando para fora. O if error é o último. Então, esse era o erro. A maneira que eu montei o left deixou errado a fórmula, e como o if error pegou errado o erro da fórmula, ele bugou tudo aqui. Então, vamos ajustar isso aqui. É interessante saber que, nem precisava do if error, mas quando a gente arrastar ali para os demais, vai dar o errinho de sempre. Então agora eu vou arrastar aqui. Vamos ver, ó. Pegou manhã, tarde e noite. Ficou bem legal. Só que ainda tem um problema. A gente ainda não conseguiu resolver o problema do pessoal que está trabalhando 3 turnos, 2 turnos no mesmo dia. Então aí que a gente vai pegar e usar o text join. Como a gente vai fazer uma junção de texto de um resultado, você concorda que eu vou juntar os textos, conforme eu expliquei na outra aula, depois que eu já pegar a primeira letra, eu não vou juntar as palavras e depois pegar a primeira letra. Não faz sentido. Se eu juntar manhã, tarde e noite e pegar a primeira letra, só vai vir um M. Então eu pego o M, T e N e junto. Então text join. Vamos lembrar o que precisa? Delimitador. Então, barra, entre parênteses, barra, ignorar vazio? Sim. Não vai ser o caso de ter vazio, porque o filter só está trazendo valores que existem. Mas, por padrão, a gente vai deixar o ignorar vazio. E agora vem os textos. Os textos vai ser o resultado de left filter e pronto. Só que agora, como a gente abriu esse parênteses aqui do text join, a gente vai ter que fechar depois do left. Então aqui a gente está dentro do filter. O left vem até esse 1. Então pronto, a gente fecha aqui. Engraçado, eu fiz aqui no meio da tabela, né? Mas não tem problema a gente arrastar por aqui, porque a gente vai trazer a tabela inteira. Tá aqui, ó.
Alpha Charlie 6. Vou arrastar a partir dessa célula para cá. Para cá. Só esse último que foi grandão, porque tem 3 letrinhas. É um pouco complicado, eu entendo. É uma mistura de fórmulas, mas é sempre a gente pensar do miolo para fora. O que o filter traz para a gente? Quando a gente copia essas fórmulas e analisa separadamente, fica mais simples de a gente entender. O filter traz para a gente manhã, tarde e noite. Depois a gente pega o left, essas 3 letras. Ele basicamente pega só a primeira letra, para vocês terem como referência se a gente usasse right. Ele só pega o A, então ele basicamente ignora todas as outras células, só usa uma. E aí que entra o array formula. Com left, a gente aplica o array formula em todos. Então aqui, ó, vocês podem ver que ele aplicou a regra para todos. E ele continuou fazendo uma lista igual ao filter. Perceberam a grande diferença? E aí, por fim, a gente faz o text join. O text join também vai dentro do array formula. Só que tem um problema. Quando a gente faz um text join sem o array formula, um left, observe um resultado. Tem um delimitador, true, pregando vazio, e vamos ver. Interessante, né? Text join barra true left, ele ignorou também. Então, ele não funciona se a gente não colocar o array formula para aplicar em todo mundo o que está acontecendo. Estão entendendo qual que é o problema? Então, quando a gente começa a ter problema em entender todo essa fórmula junto, a gente pode fazer um separado. Pega uma parte, entende o que ela está fazendo, junta com outra fórmula, sempre pegando uma referência de resultado. E dessa maneira a gente começa a entender. Outra prática também que eu recomendo, mas nem sempre ajuda muito, né? É quando abrir um parênteses, segurar o Ctrl e dar o Enter. Dá alguns espacinhos aqui para saber onde vocês estão. É possível aumentar aqui a tela. Então, abriu um parênteses, dá um Enter. E anda para frente com espaço para poder ter ideia do que está acontecendo. Então, olha só como fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Filter fechou ali. Fechou. Quando fechar o parênteses, aí você dá um outro Enter. E volta para alinhar com quem abriu o parênteses. Foi o left ali. Você começa a entender agora com quem que está aqui, por exemplo, no teste join. Poderia até deixar junto aqui, ó. Que eu sei que teste join, e eu vou começar o left embaixo. Quando começar a próxima forma, vocês podem dar o Ctrl com Enter. Então, ó, dessa maneira aqui, ó,
eu começo a ter uma organização melhor na minha fórmula. É apenas uma dica aí para quem tiver com dificuldade de entender a posição das fórmulas. E por fim, o if. Nós conseguem ver aqui a estrutura. Ó. O filter está aqui, o left está aqui, tag join, left, tag join, array formula e o if error. Então, pessoal, é isso aí. Foi bem longa essa sequência de vídeos. Espero que tenha ajudado vocês a entender a montagem de uma planilha dinâmica dessa. Eu acredito que seja muito útil, principalmente para quem precisa trabalhar com esse tipo de coisa. Às vezes, para a facilidade de só vir aqui e trocar essa pessoa tem que trabalhar aqui agora à noite, já aparece na tabela. Então, vocês podem ver, ou aqui no dia 3 mesmo, ó, Pedro, ele está de manhã à noite, mas quem vai entrar agora no lugar dele é o João. Então, automaticamente ali o N sai do Pedro e vai para o João. Isso aqui facilita muito o trabalho das pessoas. Você só precisa mexer em uma coluna ali, uma tabela simples, e toda a visualização para as pessoas que necessitam dessa informação fica bem simples. E outra coisa importante também, a facilidade de você poder acrescentar um turno novo sem muito trabalho, né? Vocês podem simplesmente vir aqui e madrugada. Vou colocar uma letra diferente, né? É ali para turno da madrugada, né? Vou colocar o sono, né? Madrugada tu não tem sono. Então a gente consegue pensar mais fácil como ajustar essa tabela. Como que eu ia pegar para acrescentar um turno novo? Pô, como tá meu transpose aqui? Ele tá pegando do A1 pro 83, né? Então tá pegando todo mundo. Então a gente já vê que o som tá aqui. Se eu começar a escalar o pessoal aqui, já tá indo para lá. Então olha como o transpose já ajudou uma parte do trabalho. Aí, por acaso minha tabela também já tá pegando, ó, ele já ajustou sozinho, só de acrescentar uma coluna ali, ele já colocou aqui, que é a minha tabela de referência é do J13 até o J15. Mas tem uma linha a mais, então eu só preciso acrescentar aqui então o J16. Mas aqui também aumentou para 16, então 16. O que mais eu preciso fazer? Bom, a referência está ali, não aumentou ninguém no turno, então só preciso arrastar aqui e arrastar para o final. Então manteve todo o pessoal que estava nos turnos anteriores e eu ainda acrescentei um turno a mais. Olha a facilidade que eu tive para acrescentar um turno sem precisar fazer um ajuste de fórmula muito pesado. Eu mudei apenas uma linha ali e arrastei para o resto da tabela. A mesma coisa seria caso eu quisesse colocar mais um funcionário. Eu só ia arrastar a fórmula para mais uma linha. Certo? Seria uma linha aqui para cima. A referência. Tem que tomar cuidado porque eu não posso mexer na outra tabela ali, mas inserir células e deslocar essa tabelinha aqui para baixo. Vou fazer aqui, ó. Deslocar para cima.
Então, pessoal, na verdade eu tenho que ter que mexer. Esse é o problema aqui, ó. Deixei esse exemplo aqui embaixo, está atrapalhando o deslocamento. Então, deslocar aqui, inserir célula, deslocar para baixo. Vamos fazer o seguinte: como ele acompanha a referência, vou aqui para baixo. Não acompanha a referência. É bom estar atento a isso também. Então, pessoal, eu acabei colocando aqui numa posição a nossa tabela transposta, que eu não estou conseguindo inserir linhas, né? Mas geralmente essas tabelas a gente não deixa numa posição que vai bloquear a expansão de outra, né? O ideal seria deixar essa tabela aqui longe ou em outra aba, e a gente poderia acrescentar à vontade aqui mais pessoas. E aí, no caso, seria apenas acrescentar aqui a linha, seria o delta 1, o José. Então, se eu colocar aqui o delta 1 qualquer dia, eu pego aqui a raça forma para baixo, já pegaria aqui, ó, o José está no dia 10 de manhã. Então, 10 de manhã, José. Colocar aqui no madrugada, dia 16. Já aparece aqui na madrugada. Então, vai ser problema de design mesmo aqui que eu acabei bloqueando a tabela. Mas deu para entender como que vai funcionar aí o nosso funcionamento aí da montagem de tabela. Claro que a gente poderia ajustar, não teria dificuldade também. Bem rápido. Na verdade, acabei invertendo aqui. E aqui é a nossa. Pronto. Bloqueia aqui a referência. E aqui a gente bloqueia a linha. E pronto. Podemos arrastar aqui nossa tabela para baixo. E acrescentar novos funcionários. Então é isso, pessoal. Uma maneira bem útil de criar uma tabela de escala de serviço. Então até a próxima. Quem quiser algum assunto especial, específico, alguma dúvida sobre essa montagem aqui, só deixar um comentário aí. E é isso aí, até a próxima aula. Deixa o joinha aí e se inscreve no canal.